Fala mundo, eu sou o Rafa Villarreal e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse canal e sobre duas dicas simples para você nunca limitar sua mensagem. Se você tem algo especial, você precisa multiplicar e você vai entender um pouco sobre isso. Mas antes, deixa eu explicar sobre esse canal. No vídeo anterior eu falei sobre o nosso grande porquê e muita gente perguntou sobre a dinâmica desse canal. Então eu vou explicar rapidinho o que é esse canal, como é que ele surgiu, os canais, o estilo, as pessoas que estão envolvidas, enfim, diversas coisas. O foco. Esse canal tem o foco de falar sobre o reino de Deus, que a gente vai falar aqui muito sobre o reino de amor. Muita gente tem falado disso em palavras, em mensagens, em palestras, mas muito no sentido do valor. O que nós queremos falar aqui é sobre o nível do valor, do tempo e do recurso. Como é que você constrói uma organização baseado nesses valores? Como é que você desenvolve projetos? Nós temos recebido nos últimos tempos um entendimento insano, muito grande, sobre um novo conceito de reino, sobre transformar uma cultura, sobre transformar uma sociedade. Lógico que esse conceito e esse entendimento ele é incompleto porque ele vai evoluir ao longo do tempo. Mas o que a gente tem percebido é que muita gente foi impactada, assim como nós, e as pessoas que foram impactadas por isso começaram a desenvolver coisas muito relevantes. Coisas que ainda estão nascendo, outras que já estão um pouco mais maduro. Projetos, ONGs, empresas. E o que aconteceu? Isso nos leva ao como, né? Essas pessoas, elas acabaram perdendo o contato, né, com a gente aqui na África. Eu estou falando diretamente de Joanesburgo. Cada vídeo eu vou mostrar um lugar diferente. Eu estou falando aqui diretamente da nossa base, vou mostrar um pouquinho da nossa escola de missões. Aqui é o lugar onde a gente trabalha. Lá no fundo, uma imagem linda. Então o que acontece? Muita gente perdeu contato com a gente e falou, pô, por que vocês não divulgam e começam a compartilhar isso de forma online? E como muita coisa boa tem acontecido aqui, a gente decidiu compartilhar isso online. Nasceu no nosso coração o desejo de disponibilizar isso para vocês. Mas o que vai ser na prática? Na prática vai ser um diário de bordo com 3 objetivos. Primeiro, para vocês saberem tudo que a gente está vivendo aqui na África, não só aqui em Joanesburgo, mas os países que a gente ainda vai passar. Segundo, para vocês conhecerem em primeira mão todos os projetos que surgirem, tem muita coisa boa vindo aí, vocês vão saber primeiro. E terceiro, para a gente trocar experiência, dessa forma dinâmica, dessa forma natural, daquilo que a gente tem recebido, para que você possa evoluir e impactar outras pessoas. Então muitos projetos estão surgindo, muitas experiências e nós sabemos que o que tem acontecido é algo único, que você pode participar e desenvolver e viver isso. Então qual que é o time envolvido? Eu estou falando muito no plural, nós, porque eu vou aparecer mais nesse vídeo, mas a ideia é que esse projeto ele seja um documentário de tudo aquilo que a gente vai viver na nossa trajetória nesses próximos 5 anos. Então muita gente vai estar envolvida, muita gente já está. Minha família, minha esposa, no futuro os meus filhos, tem uma história legal que eu vou contar no próximo vídeo. A gente também veio aqui para a África com uma missão de adotar o nosso filho, inclusive amanhã a gente vai estar indo num orfanato bem legal, um orfanato de crianças com AIDS, mas eu vou contar essa história num próximo vídeo. Muitos doidos vão se envolver, vão se conectar com esse propósito maior e vocês vão conhecer aos poucos todas as pessoas. Qual que é o estilo? O estilo vai ser tipo um daily vlog mesmo, né? Não vou ficar editando várias vezes, a ideia é ser assim, uma coisa informal, um amigo falando com outro. E qual que é a cadência? Cadência! No vídeo anterior eu dei uma titubeada quando eu ia falar da cadência, eu falei, vai ser diário, semanal, porque eu não queria me comprometer com algo que eu não fosse conseguir cumprir. Só que eu fui desafiado por uma pessoa que eu amo muito a fazer como um diário, isso mesmo. Diariamente compartilhar com vocês, e como eu gosto de um desafio, tá aí, a cadência vai ser diária, mas como é que a gente vai seguir? Diariamente eu vou fazer vídeos curtos de 5 a 10 minutos falando sobre o que aconteceu naquele dia, trocar uma experiência, compartilhar algo importante, e uma vez por semana a gente vai fazer um vídeo sobre o projeto principal da semana. Canais, quais canais que a gente vai distribuir? Via YouTube e via podcast. Então talvez você esteja assistindo ou talvez você vai estar escutando, compartilhe em todos os canais que você ouvir. E agora eu quero falar sobre essas 2 dicas. Se você ficou aqui, você quer saber sobre 2 dicas simples para você não limitar a sua mensagem. E para eu explicar sobre essas 2 dicas, eu vou contar uma história.
Tinha um homem há muito tempo atrás que ele fazia coisas muito relevantes. Ele ajudava pessoas, ele dava comida para quem tinha fome, ele ajudava quem estava doente, ele desenvolvia projetos, ele fazia coisas muito importantes. Mas sempre que ele fazia alguma coisa relevante, que podia o destacar, ele fazia algo que chamou minha atenção. Ele falava: não fale que fui eu, não fale quem eu sou. E sabe qual é o resultado disso? A fama desse cara cresceu, atingiu mais de 2,3 bilhões de pessoas seguindo ele, seguindo esse movimento. Você já deve imaginar de quem eu estou falando de Jesus, independente de como você enxerga Jesus, talvez como um profeta, talvez só como um homem relevante, ou como filho de Deus, como eu acredito. Não importa a maneira que você enxerga, a realidade é que ele foi extremamente relevante e nós temos que aprender com ele nesse sentido. A primeira coisa que ele ensina é: não use rótulos. Nós aprendemos ou nascemos até de forma assim inconsciente com um desejo de desenvolver um rótulo. Diretor, CEO, padre, pastor, consultor, fundador. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós conquistamos. Esse é o nosso desejo. Agora, se você quer fazer um trabalho específico, ok, você usar um rótulo, você pode atingir um público bem limitado. Agora, se você não quer fazer algo específico, quer atingir o máximo de pessoas possíveis, é importante você não usar rótulo, porque isso gera um preconceito. E qual é a segunda coisa importante que ele ensina? A segunda coisa é que ele era reconhecido pelo serviço que ele prestava, pelo valor que ele agregava. Agora, tem uma coisa importante: serviço não é como um empregado, mas o serviço que ele fala é como competência. Você tem coisas únicas e você pode impactar pessoas servindo essas pessoas. E o serviço também tem a ver com amor. Ele fazia por amor, porque ele tinha uma visão. Então, qual é a diferença? Existem dois grupos hoje na sociedade que a gente consegue ver em todas as áreas, em todos os segmentos. O primeiro grupo é esse primeiro grupo que faz questão mesmo de um rótulo. Ou seja, ele quer ibope, ele quer fama, ele quer ser reconhecido. Esse grupo ele presta um serviço, sim, só que ele quer autoridade para que aquela autoridade faça com que ele consiga mais clientes, mais consumidores, mais fãs. O que acontece? Ele realmente consegue isso. Só que qual é o resultado final? O resultado final é que ele acaba atingindo pessoas que só o buscam por um interesse próprio, por conveniência. Agora, qual a diferença para o segundo grupo? O segundo grupo ele faz aquilo porque ele ama. Ele não está ele não está condicionado ao retorno, mas ele faz independente da quantidade de pessoas que vão ser tocadas, porque ele tem uma visão, porque ele ama servir, ele ama ajudar. Aquilo que ele recebeu de graça, ele quer compartilhar de graça. Então, qual é o resultado final? Parece que é pequeno, mas é muito grande. O resultado final é o seguinte: o primeiro grupo, ele consegue ter como resultado final fãs e pessoas que buscam por interesse. Qual é a limitação nisso? A limitação é porque quem busca por interesse só consome e não multiplica. Agora, o segundo grupo, aquele que faz por amor, que faz por paixão, que não está preocupado com o resultado final, o que acontece? Automaticamente ele consegue muitos seguidores e a mensagem dele não tem limite. Sabe por quê? Porque as pessoas se conectam com o propósito, as pessoas se conectam com uma visão, e quem se conecta com uma visão quer multiplicar uma visão, e aí aquilo cresce de maneira surreal. Existe uma coisa que eu não sei explicar, mas todo ser humano, ele nasce com uma capacidade de identificar aquilo que é feito por sinceridade e aquilo que é feito simplesmente por interesse. Então, quando você ouve o vídeo ou quando você conhece alguém, em poucos minutos você consegue saber se aquela pessoa está sendo genuína ou se aquela pessoa está fazendo por algo em troca. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Se você quer levar a sua mensagem para o maior número de pessoas, impactar de forma genuína, não use rótulos, use o amor,
sirva com um propósito maior. Quando você serve por um propósito maior, você não tem limites. Você é único, você tem coisas que podem ser usadas para grandes coisas. Agora não faça isso por fazer, faça por um propósito maior. Então é isso, galera. São as 2 dicas, esse é o nosso canal. Se você curtiu, compartilha, independente do canal que você esteja seguindo. Se você gostou dessa mensagem, conecta para mais pessoas, marca um amigo teu, dá um like no nosso canal e nos vemos nos próximos vídeos. Falou, abraço!